Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Olha só, estamos aqui mais uma vez com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vou passar mais uma mensagem dele para todos vocês. Essa é a mensagem 164, meus queridos, que o Senhor tem pedido para passar no dia de semana. E hoje é o último dia da semana, nós vamos passar essa mensagem, a 164. E como são 10 páginas, né? Não, obviamente não dá para falar completamente tudo. Então, aos novos, por favor, se você for os mistérios de Deus, você aqui pode bater História de Amor de Jesus. Essa mensagem 164, que foi dada em 2015, ela já está aqui, mas, deixa eu ver aqui, ela já está aqui, mas ela está, eu acredito que não tem nem vídeo nela, não tem nem vídeo, e quando eu terminar aqui vai ter o meu vídeo aqui hoje. Para aqueles que estão no carro e etc, lá gostam de ouvir uma mensagem, mas seja o que você decidir, meus queridos, para aproximar você do Senhor. Está bem? Eu acredito que o meu trabalho aqui é trazer para você aí pelo menos uma curiosidade para querer conhecer o seu Deus. Ele te ama realmente. Olha só a mensagem passada 717. Você confia em mim? Você pode responder ele nesse momento, queridos. Ele está aqui ouvindo. Você pode responder ele se você confia nele. É claro, vai chegar um tempo em que isso vai ser colocado à prova. Meus queridos, então essa mensagem que o Senhor quer fazer, e ela vai ser um pouco longa, que são 14 páginas, mas eu não vou ler completamente tudo, mas eu vou passar um pouquinho rápido sobre todas as coisas, que é claro, com a finalidade de despertar aí uma certa curiosidade em querer conhecer o seu Deus, que Ele te ama realmente. Então aqui ela fala que tivemos tantas provações essa semana, hoje estamos desgastados, exaustos e doloridos novamente. A mensagem foi 2015, maio, tem 30 anos que o Senhor vem falando, o reino dele vem falando, e que aqueles que têm descoberto isso e acreditam nessas mensagens, você tem crescido muito no Senhor. 164, Uriel, Águia e os Ramos. Muito linda essa mensagem. Tem que ir mesmo, principalmente quando há um diálogo entre Deus e a irmã, é muito lindo, porque há muito que aprender desses diálogos que eles têm. A nossa irmã colocou então o marca-passo. Eles queriam colocar isso em mim quando eu estava no hospital, vocês sabem, no início desse ano. O meu coração, ele só bate a 5%. E sim, eu estou aqui conversando com você, vivo aqui com vocês, porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Meu coração só bate a 5%, eu só tenho, parece que 8% de oxigênio no cérebro. Mas aqui estou, desde o início desse ano. E os médicos queriam por tudo colocar um marca-passo em mim, e eu não deixei mesmo. Eu falei, se eu morrer, eu vou para o Senhor. E eu sabia que o Senhor tinha um propósito em nossa vida, na vida da minha família. E aqui estou, queridos. Já fui internado 2 vezes, mas aqui estou. Com a graça e a glória do Senhor. A nossa irmã colocou esse marca-passo, mas eu acho que ela se arrependeu depois disso. Passou por várias dores. Ela fala, no começo eu não entendi porque você permitiria isso, em vez de me curar. Bem, agora eu entendo que estou aprendendo a permanecer firme durante as provações e não ser teimosa. É difícil. Tinha aí 4 ou 5 médicos lá no meu quarto hospital ao mesmo tempo. Eles queriam porque queriam. João, você está morrendo. Queriam porque queriam. Eu falei, não vai pôr. E alguns médicos ficaram com muita raiva minha, muita raiva mesmo. Me mostraram meu coração na tela lá, está quase parando. E eu não vou pôr. Ponto final. Lá na hora, né? Eu falei, eu tenho que conversar com a minha esposa ainda, etc. Essa história é muito longa ainda, mas aqui na semana colocou essa marca-passo, ela entendeu que o Senhor, eu acho que tem uma mensagem que falou que o Senhor ia curar ela, mas ela decidiu colocar, e ela tem até hoje, mas ela passou com muitas dores depois disso. Teve uma outra mensagem que falou, por que o Senhor me deixou colocar isso? Ela perguntou sobre isso. E tudo é pela fé, né, amados? Continuando aqui, então, ela, é claro, ela tem aprendido muito, porque é uma aprovação, né? Ela fala de uma forma mais realista, será que não provei que estou nisto e seguindo todo o seu coração? Você não deveria estar me abençoando com uma testemunha de boa vontade, em vez de permitir meus problemas? Por que, Deus? Por que, coitada de mim? Isso aqui eu acho que todos nós pensamos, ela aqui está fazendo gozação dela mesma. Tadinha do João, né? Tadinha do João.
tadinho do João, essas coisinhas todas, pai, porque o senhor permite esses problemas, isso, aquilo outro, etc, etc, etc. Então aqui ela está fazendo brincadeira dela mesma. E a resposta do Senhor foi, por que não você? O Senhor nunca prometeu uma vida de sombra e água fresca, muito pelo contrário, o caminho estreito é difícil, mas Ele está com você. Isso Ele prometeu. Ele falou, eu não prometi te livrar de todos os problemas que vêm a você, mas eu te prometi te carregar nesses problemas. Nisso Ele faz, irmãos. E é por isso que eu estou aqui, e muitos irmãos estão aqui. Os ataques do inimigo não param. E nós estamos aqui até hoje. Continuando, a nossa irmã fala aqui, ó pai, eu sou Sparrow 9, esse aqui é o jeito que ela chama ela, é o pardal. Ela tem um site que chama Ninho. É a sua filha fiel. Olá, onde está o meu passe livre aqui? É uma brincadeira, é claro, que ela está fazendo. Teve um tempo aí em outra mensagem que ela reclamou tanto para o Senhor. E o Senhor falou, sim, você quer um passe livre por essa terra? Tranquilo, ninguém te perturba, nenhum ser humano te perturba, nenhum maligno te perturba, passo livre. Mas aqui ela está fazendo uma brincadeira com ela. Ela fala isso, combinou a minha semana com mais e maiores problemas, como carros, erupções estranhas, aranhas, doenças familiares, doenças pessoais, problemas financeiros, apagões durante algumas tempestades. Fomos espancados aqui. O ataque do inimigo vem de todos os lados, amados. De todos os lados, dos familiares, do pessoal de trabalho, do trabalho, de tudo que você vem de todos os lados. Quando ele não consegue te afetar pessoalmente, ele vem com seus pais, vem com seus filhos, vem com seus trabalhos, tudo. Ele sempre está em cima de você. Mas assim como ele está sempre em cima de você, também tem uns anjos para te libertar e tem um Senhor para te carregar. Isso é uma promessa que ele fez. Ela fala, eu me arrependi mais de 50 vezes por várias coisas e literalmente tive que levar todos os pensamentos cativos, pois estava chateada essa semana. Essas coisas chateiam muito, mas muito ela mesma. E aqui, nesse exato momento que ela escreveu isso aqui, a casa dela estava encharcada por causa do esgoto da casa dela, né? E ela com o filho dela, limpando essa água que inundou a casa dela. O banheiro dela, esses banheiros de séptico, é banheiro de... Não é de corrente de água, como é que fala? Aquele negócio que cai no buraco, eu esqueci o nome daquilo no Brasil. Mas encheu de água tudo, né? O séptico tudo. Ela fala que os meninos e ela começaram a limpar e ela só estava pensando em reclamação, aí decidiu até, ela ouviu até do menino dela falando, vamos parar e orar, mãe. Ela teve a maior surpresa do mundo, porque é ela que vem estando com o Senhor, com visões e sonhos do Senhor por tantos anos. E agora o filho mais novo dela, numa situação dessa, fala, mãe, vamos orar. Quer dizer, foi uma excelente lição para ela, e ela viu isso aqui. E ela agradeceu ao Pai, porque ela sabia que tem sido uma grande lição. Ela fala, então, ela orou para o Senhor. E você pode olhar aqui e ela pode ver aqui, obrigado por usar essa tempestade para me humilhar. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos ser lembrados que o Senhor é quem nos guia, é o Senhor que nos carrega. Nós temos que ser lembrados dessas coisas. Lembra dos israelitas, tudo que esqueceram que ele abriu o mar vermelho? E etc, que não falta exemplo na Bíblia. O homem tem a tendência de esquecer. E de tempo em tempo o Senhor deixa alguma coisa acontecer para você lembrar que sim, Ele está te protegendo do inimigo, Ele está te protegendo de você mesmo, etc. Nós dependemos do Senhor, amados, para todas as coisas. E de vez em quando Ele deixa alguma coisa passar, né? Ele não para, Ele permite, para que a gente venha a lembrar que sim, nós temos um Deus que nos protege e nos guia e quer viver conosco para todo sempre. Uma hora que o Senhor tem enviado uma mensagem, um sinal para ela, e o Senhor sempre faz isso conosco. Sexta-feira era sexta-feira e o Senhor deu vários sinais de guerra ao redor dela, mas enquanto isso ela estava lendo, o meu filho fazendo outras coisas, e ela fala que na sexta-feira de manhã, uma águia com um comprimento de asas de 1,5 metro voou sobre o capô dela. Aqui também tem essas águias de cabeça branca, né, querido? É linda, mas elas são lindas, enormes, voam em cima do meu carro. Assim como voou aqui em cima do carro dela, ela sabia que era um sinal
E é claro, isso acompanhou do incrível pôr do sol. O Senhor faz essas coisas, né? É inacreditável, lindo, 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 lindo. Isso aqui é uma maneira, vai ser falado mais tarde pelo arcanjo Uriel, uma maneira que o Senhor te avisa que um ataque está prestes a começar, e é a hora que você assim cai, ora ao Senhor e pede mais ajuda do céu. E ela aqui fala, obrigado por me lembrar sempre que você está no controle. E esses sinais acontecem, tá, queridos? Eles acontecem com todo mundo, tá? Se você tem capacidade de ver, pede ao Senhor para você observar. E é difícil, a não ser que sua mente está ligada nisso. Teve uma outra mensagem aqui que o Senhor mandou 20 sinais para nossa irmã e ela não sacou. E depois veio esse ataque nela. Tá, amados? Isso acontece, o Senhor, sim, o Senhor alerta os filhos dele do ataque iminente do inimigo. Você está vendo aí como é que é a coisa? Falei a coisa aqui para alertar você, eu tive de parar o vídeo para dar um maior espirro do mundo. Está vendo como é que o maligno ataca? E aqui, Erin sobe aqui quando o Senhor começa a ter interação, conversar com ela. Eu vou ler mais aqui, tá, amados? Que é muito o que ler e falar também do reino. Eu estou com vontade de fazer isso aqui mesmo. Eu estava caminhando ao longo do caminho que dava para o Vale Pacífico de Deus e cheguei a um belo banco. Ao lado do banco estava a rocha rachada com nascente refrescante borbulhando ao lado do penhasco na forma de uma cachoeira que descia até o vale. Olha que lindo. A nossa irmã, ela é arquiteta, ela descreve isso perfeitamente. Corri para beber e depois bebi. Contei 7 copos cheios nas minhas mãos. Eu logo estava com sede novamente. Era a mesma hora do dia em que estive pela última vez. Era de madrugada e na distância eu vi Jesus, olha, glória a Deus. As ovelhas tinham acabado de ser levadas por ele ao rio da vida para beber depois de terem pastado no pasto. Depois de beberem, ele levou elas para descansar sobre uma árvore enorme, uma bela árvore. Olha que árvore é essa, queridos. Essa era a árvore da vida e é a árvore mais incrível do jardim de Deus. Essa árvore é literalmente todos os tipos de árvores, frutas, nozes combinados com uma árvore, mas de alguma forma elas formam uma árvore sólida e bela. Olha, a árvore da vida são como muitos tipos de árvores e frutos numa só, queridos. Olha que lindo. Ela fala, posso garantir que, então, por favor, não interprete mal a descrição da árvore da vida. Um enorme tronco desta árvore tinha muitos anéis em seu núcleo e as raízes são enormes e fortes. As raízes são regadas diretamente pelo rio da vida. Olha só, mas a árvore da vida, que estava lá no Jardim do Éden, ela é enorme, ela é linda, ela é de muitos tipos de árvores, de muitos tipos de frutas ao mesmo tempo. Olha que lindo, querido. Olha que lindo. E ela é regada diretamente pelo rio da vida. Ela fala mais da árvore. Percebi que o tronco da árvore estava ligeiramente torcido, mas ainda perfeito. Como o tronco pode ser distorcido e ainda perfeito, é difícil de explicar. A não ser simplesmente que dizer que o tronco é perfeito. O tronco também parecia ter uma armadura de patina de bronze. Era ligeiramente verde, bronze e dourado. A casca brilhava e parecia metal, e os galhos eram iguais. Os ramos consistiam de prata e ouro, como cobre. Os ramos eram principalmente de metal prateado, e alguns ramos pareciam exertados e eram de ouro. Ele vai falar mais sobre essa prata e esse ouro na árvore da vida, queridos. A folhagem, é claro, era incrível, ela tinha o formato de coração. As frutas eram como joias e havia 12 variedades diferentes, mas talvez houvesse ainda mais. A árvore era como a imagem de Deus para mim, pois o tronco e a raiz são tão fortes que nunca podem ser levantados do solo. Os ramos são como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e as folhas são crentes. Olha que linda a descrição que ela fez dessa árvore da vida, sobre os ramos dela. Os frutos é resultado de nosso amor e devoção a Deus. É claro que não tenho certeza disso, mas pelo menos parecia uma possibilidade. Olha que lindo aqui, né? E ela viu Jesus de longe. As ovelhas estavam descansando sobre a bela árvore da vida. Então Jesus, depois de dar água para as ovelhas, ele levou para debaixo da árvore da vida. Depois que o anzol do seu pescador transformou em uma foice, eu vi Jesus caminhando em direção ao campo de trigo. Quer dizer, o anzol dele, a tradução é anzol, eu não entendi muito aqui o que é de pastor, mas aqui transformou em uma foice, né? Aquela foice que corta. Aí ele foi para o trigo. Metade do campo era de trigo dourado e a outra metade era de uma bela cor azul profunda de trigo. Ele se virou para olhar para mim no penhasco. Eu estava tão animado que acenei com os 2 braços a ele. Olá, Senhor! Ela falou.
Ele sorriu e riu para ela. Ele estava trabalhando com anjos enormes, colhendo o trigo dourado. Enquanto contavam o trigo dourado, um fogo começou a aparecer, queimaram a parte do campo do trigo azul. Não sobrou muito para colher. Então, obviamente, dá para ver aqui. Eu olhei de perto quando vi o fogo que foi iniciado pelo arcanjo Uriel e percebi que a chama era azul e muito precisa. Os anjos da colheita e Jesus não pareciam nem um pouco incomodados com o fogo. Deve ter feito parte do processo. O campo era enorme. Eu olhei para as ovelhas e elas estavam dormindo. Por favor, não entenda que aqui essa parte do trigo sendo queimado, que são pescoços que vão ser jogadas para o inferno, tá? Não entenda isso. Muitas pessoas, as pessoas têm assimilação, o fogo ao inferno. Então, muitos têm assimilação. Eu gostaria de vocês que o Senhor não explicou necessariamente o que é isso, mas pode ser sim a separação da ovelha sábia da noiva sábia da noiva tola, ou seja, daqueles que o Senhor tem escolhido e dos que não tem escolhido. Não significa que esses vão ser jogados no inferno, tá? Eu quero sempre tocar nisso porque é isso que é ensinado demais, né? Sempre tem sido ensinado. Mas aqui dá para ver que há um tipo de separação. Há um tipo de separação aqui dessa colheita. Eu olhei de perto quando vi o fogo. Sim, ela já falou isso aqui. Ela fala, pai, o que é isso? Então ela sentiu no ombro e era Uriel. Uriel fala, vem aqui. Uriel falava muito pouco, parecia falar apenas o que era instruído a fazer. Eu me levantei e o segui até a porta de Deus. Olhei para baixo, através do vale, e vi Jesus. E o vi olhar para cima e acenar para mim. Eu acenei de volta para ele, ele maiúsculo aqui, e ele continuou a colher os campos de trigo com os anjos. Eu me virei para caminhar ao lado de Uriel. Então, esse aqui que eu falou, eles estão fazendo uma colheita, amados. Então, pode ser a colheita daqueles que são chamados pelo Senhor, os escolhidos, como também pode ser aqueles que não vão passar pela grande tribulação. Pode ser, tá, queridos? É o que eu estou falando para vocês. Há uma assimilação entre o fogo e o inferno. Isso aqui não é o que está falando isso necessariamente aqui, tá? Não é. Aqui é a colheita do campo. Então, tem certos trigos que merecem colheitas e outros não. E esses que não, é claro, no mínimo aqui eles vão passar pela grande tribulação. E muitos vão se arrepender, tá, queridos? Vocês sabem, se vocês continuarem no canal, você vai ver que vai ser uma das minhas metas explicar que Jesus é amor. E não é esse negócio todo, você não faz o que ele quer, você vai direto para o fogo do inferno. Não é bem assim, tá? Essa concepção que tem sido ensinada à igreja dele, tá? Ele morreu por todos. Mas vai chegar um dia de julgamento, mas parece que a igreja adora falar desse julgamento, né? Bom, isso é o que está no meu coração no momento, né? Pregar realmente que o Senhor é amor. Uriel fala aqui, Deus é a quem eu sirvo e faço o que ele me instrui, e nem mais, nem menos, obedecer a sabedoria, obedecer a ele. Os anjos são muito, muito fiéis a Deus, né, queridos? Eles nunca levam nenhum tipo de glória. E ela fala, eu vi isso aí, chama da sua mão, falou para Uriel. Uriel falou, a minha tarefa de Deus é defender a verdade e às vezes o fogo é necessário. E aqui ela fala, isso é como queimar a escória para expor as ligas mais puras. Ele fala assim, isso aqui, como eu te falei, é outras denominações. Aqui muitos daqueles que se chamam de Deus necessitam de uma certa queimadura para queimar, ou seja, passar pelo fogo da aflição, para que coisas boas saiam de dentro deles. Está vendo aqui por isso que eu falei para você? Para não assimilar o fogo necessariamente ao inferno. Então aqui Uriel confirma, sim, se isso é o que deve ocorrer para trazer a verdade, então é assim. É por isso que aqueles que vão para o Senhor agora são aqueles que passam pelo fogo da aflição, eles são queimados para mostrar, como queimar ouro para eles ficarem puros, né, queridos? Principalmente os que foram escolhidos, principalmente. Os 144 mil só têm escolhido, sim, eles têm passado por esse fogo, para que o Senhor, purificando eles, possam trabalhar neles por 3 anos, fazendo a colheita das ovelhas tardias aqui na terra. Uriel fala aqui, ela fala, tem muitas perguntas a você, fala, Eren, a curiosidade é boa, nós temos sido servos de Deus ao longo das eras e temos visto muitas coisas, ele está falando aqui dos anjos, os arcanjos, somos diferentes de você, mas um dia você também caminhará entre nós, na terra caminhamos com você, mas você não sabe disso, ó.
Os arcanjos, os anjos do Senhor estão sempre conosco, queridos. Aqui você terá visto o que tem visto, assim como Deus te dirige, e você não terá enfermidade no corpo e no espírito. O seu coração verá muitas coisas ao se aproximar de quase 20 mil dias. É interessante esses 20 mil dias, né? Eu não sei o que é, não foi falado aqui o que é, mas parece que chegando à aproximação desses 20 mil dias, o seu coração vai ver muitas coisas, eu acredito que é o que estamos passando agora. Esse aqui, claro, foi dado em 2015, nós estamos em 2023, bem na porta que as coisas comecem a acontecer. Vai começar a ver muitas coisas. Uriel continua, Deus tem planejado tanto para você aqui e muitas coisas que você ainda não tem visto. Nós entendemos o seu valor para Deus e, portanto, nós estamos a serviço de Deus em relação a você. Os anjos sabem, né, amados, quando você adora o Senhor, e isso deixa eles com grande alegria em trabalhar para te ajudar, né, também, né? Ela fala, Uriel, não consigo entender bem. Uriel fala, eu estou servindo a Deus em alta ordem, então eu estou muito feliz. No entanto, eu levo as minhas tarefas a sério, pois é o meu trabalho. Ele olhou para mim, sorriu, ela falou, e ela sentiu aliviada dele estar feliz. E Erin fala, não sou só eu que Deus manda cuidar? Mesmo que fosse só ela. Uriel rindo e sorrindo falou, embora cuidar de você e sua família seja um trabalho de tempo integral, e usa muitos anjos para cercar o muro de proteção ao seu redor, você não é a única que precisa de proteção. Aqui está, sim, os anjos batalham por você, muito queridos. Nós damos muito trabalho para os anjos. Os tempos estão chegando em breve sobre vocês, e é claro, já se passaram 7 anos depois disso, 7 anos, 8 anos, e está sobre nós, né, queridos? Esses tempos vão ficar mais difíceis, mas logo você estará removida e de longe observando, como neste mirante. Uriel continua, agora você deve pedir a Deus que revele o que ele deseja compartilhar. Não conduza o seu próprio entendimento, mas siga ele em todos os seus caminhos. A grande falha que nós humanos temos, amados. Nós seguimos o nosso próprio entendimento e depois a gente pede a Deus para andar com a gente. É o contrário, né? Aliás, foi o Senhor que já falou isso muitas vezes. A gente anda dali, aqui, e lá nós pedimos Deus para proteger a gente. A gente não pede o Senhor, por exemplo, o Senhor, Deus, para onde nós devemos ir? Né? E Deus fala, vá aqui. É claro, você fazendo isso, então ele te obedece. Você falou, como é que é esse negócio? Deus não vai chegar e fazer essas coisas com você assim, né? Apesar de ele ter a misericórdia dele. O arcanjo fala a Erin, o Senhor anda ao seu lado em suas idas e vindas, os anjos estão sob comando conforme ele lidera. Eu estou na tarefa de Deus e nem todas são agradáveis e nem têm sido, mas grande a recompensa no serviço do rei. Então você pode ver que até entre os anjos tem certas tarefas que são difíceis e desagradáveis, como você acompanha a nossa mulherinha, já teve isso com ela também. Teve uma vez que até o Espírito Santo falou para ela, você vai fazer isso ou não vai? Senão eu chamo outra pessoa. Uriel fala, o seu amor não conhece limites com relação aos que servem a ele. Meus amados, se vocês seguem esse canal, não esqueça dessa frase, tá? O seu amor não conhece limites, o amor de Deus, com relação aos que servem ele, tá? Não esqueça dessa frase aqui, que isso aqui quebra muito tabu, tá, queridos? Muito tabu. Que há pessoas realmente que pensam que Deus vai deixar uma certa pessoa morrer por toda a eternidade, porque fez uma coisa que não devia fazer, mas a pessoa é louca por ele, vai ser destruída por toda a eternidade. Tem pessoas que pensam que é isso, queridos, que Deus vai deixar isso acontecer. Então, gravem essas coisas aqui que falam claramente sobre quem é o nosso Deus, tá? E ele vai falar mais sobre isso. Isso aqui não é a 10ª vez que isso acontece. Até a mensagem de ontem também ele já falou sobre isso. Novamente, isso aqui é quebrar um tabu que a igreja tem pregado todo esse tempo, né? Quando ele diz, vai e eu vou, novamente eu não quero falar o que eu falo da igreja sobre isso, tá, queridos? Não é que é ruim necessariamente, porque o Senhor tem mostrado para mim que toda mensagem do Senhor é bom para alguém em qualquer lugar do mundo, tá? Mas o que eu quero dizer assim da igreja é porque não foi pregado o amor. Só isso que eu quero falar, tá, queridos? De quem é realmente Deus, quem é o amor dele. Só isso que eu quero falar, tá? Não que as mensagens de Deus sejam erradas. Não é isso. Não é isso que eu quero falar. Foi bom eu ter falado isso. Obrigado, Senhor. Não é que as mensagens da igreja de Deus são ruins. Não é isso que eu estou falando. Usem sabedoria.
Eu quero dizer que o amor do Senhor não foi pregado corretamente, tá? De quem a fração do amor dele que a gente quer falar. Mas até nisso, use corretamente sabedoria, porque vai chegar tempo que o Senhor matará outras pessoas pensando que está fazendo o Senhor um favor, tá? Use sabedoria. A gente vai continuar falando mais e mais sobre isso. Você vê aonde o maligno trabalha, né? Justamente nessas palavras. Uriel fala que eu sou um soldado, mas também isso seja útil a você, ou seja, ele fala, o soldado, você faz isso, ele faz isso, ele faz. Uriel fala, então talvez você deva pedir isso a Deus, ou talvez você realmente tenha essa habilidade e não tenha fé para usá-la. Então aqui ela está falando, né, dela ter coisas para fazer. Por exemplo, ela fala que o anjo de Deus, ela fala, eu sou apenas uma águia novata aprendendo a voar, as minhas asas não são grandes. Ela não consegue derrubar legiões de demônios só com um golpe de espada, um tiro de flecha. Ela falou que não consegue. Aí o Uriel está falando para ela o seguinte, será que você realmente não tem esse poder ou você ainda não sabe que tem esse poder? Muito interessante isso. Até ela fala que interessante, nunca pensei nisso antes. O Senhor fala para os filhos deles, vocês pensam pequeno? Ele já falou isso. Vocês pensam pequeno? E ele já falou isso várias vezes, falou, eu tenho dado a vocês tudo. Ele falou isso, tá, queridos? Sem brincadeira. Eu tenho dado a vocês tudo que ele pode dar. Então, sim, amado, se você falar por uma montanha, vá ali, você acredita que aquela montanha vai? A montanha vai, queridos. Essa montanha pode ser uma montanha verdadeira, ou pode ser uma doença que você tem, ou pode ser qualquer tipo de coisa, uma montanha. E sim, você pode falar direto para a montanha, e a montanha, e conhecendo e tendo fé, a montanha vai te obedecer, queridos. Isso é mais fácil falado do que feito, né, queridos? Uma grande lição de fé. Então, aqui eu ri disso, e então notei que havia também um bilhete que ela viu na porta, que ela estava com o Uriel, falava, Erim, você está implantada no pequeno galho da minha árvore, agora voe, como uma águia, voe. Não é a primeira vez que o Senhor fala isso para os filhos dele. Voe, quer dizer, use o que foi dado a você. É claro, com a direção do Senhor. Então, isso aqui acabou, então confirma, acabei de falar que o Senhor tem falado que tudo tem sido dado aos filhos dele. Tá, querido? Não é que ele vai dar, sim, ele vai botar em você, mas você já tem isso ó, dentro de você, tá? Mas vai chegar um ponto sim que ele vai botar em você e vai pedir para você fazer as coisas. Vai chegar esse tempo sim, mas você já tem esse poder aqui, tá, queridos? Você já tem. E aqui ela fala que ela tirou o quadro do quadro de aviso. Ela tirou uma réplica de uma imagem e a réplica de uma árvore de vida. Ela viu esse fogo dentro que apareceu na mão dela. E ela fechou o meu punho direto sobre a chama que estava na mão dela e abria a minha mão, mas a chama havia sumido. Então aqui é uma parábola aqui. Ela tirou a chave do bolso e foi destrancar a porta de Deus. Olha só, chave já falada pelo Senhor tantas vezes que remanescentes vão entrar e sair do céu a hora que eles quiserem. A luz estava intensamente brilhante, e Uriel me levou para a presença de Deus, e ela caiu de joelho enquanto Uriel colocava a pomada nos olhos dela, para poder ver lá dentro do tribunal. Eu podia ver anjos alinhados na corte de Deus, e coros de anjos cantando aleluia, e ele reinará para todo sempre. Os coros se sobrepunham um ao outro, e foi a música mais linda que eu já ouvi. Essas músicas eram um calibre ainda maior do que o coro dos filhos de Deus, que soavam com um grande agradecimento pela libertação. Olha que lindo, ela já atende aqui do tribunal de Deus, ela viu esse grande coro inacreditável na presença de Deus, amados. Obrigado, Pai, obrigado por esse presente da Tua presença. Você é meu Criador e meu lugar seguro. Ela sussurrava baixinho enquanto a música continuava. Então, a música acabou. Aqui fala Deus para a nossa irmã. Obrigado, Erim, pelo seu elogio. Aqui está a gentileza do nosso Deus, queridos. Ele é Deus, mas mesmo assim ele fala, obrigado. Em muitos outros lugares ele fala, por favor, faça isso. Ele é gentil, amados, muito gentil. Eu ri como é claro, pois ele ouviu os meus sussurros. E o Senhor Deus fala assim, Erim, eu posso ouvir tanto os seus sussurros, quanto os seus pensamentos, pois os meus caminhos não são os seus. E eu ouvi ele rir, aqui ele deu uma risada. E ele fala, o Senhor fala, eu também posso ouvir os seus gritos de raiva. A nossa irmã tem os gritos de raiva dela. Ela ficou envergonhada. Perdoa-me, Pai, eu estava apreensiva e surpresa nas últimas 2 semanas.
E ela falou, eu senti que ela parou, então nosso Deus fala, fale. E ela falou, senti que me abandonastes. E me arrependi de muitas coisas e algumas por outros. O Senhor fala, por que se arrepender pelos outros? Eu ouvi tudo isso e é bom, não é mas não necessário, pois você está em guerra contra o que você não pode ver. Sim, nós estamos em guerra, amados, contra o inimigo. Ela fala, mas aí Deus fala, fale. Ela, desculpa, pai, mas isso era necessário agora? Quer dizer, ela está aqui questionando nosso Deus. Essa irmã é amada, né? Será que é necessário, pai, essas coisas acontecendo do jeito que está acontecendo? Assim diz o nosso Deus, quem está no trono, Erim? Você gostaria de sentar aqui? Não te ofereci até a metade do meu reino? Então aqui não tenha a tendência de perguntar que aqui o Senhor está com raiva porque ela falou isso, tá, queridos? Não é isso. E se eu puder falar, o Senhor estava até levando um sorriso dentro dele quando ele falou isso. Você quer sentar aqui no meu lugar? É. E ela fala assim, pai, mas eu recuso do bom agrado, porque, pai, você é Deus e eu não estou atrás disso, ou seja, do reino dele. Certamente não seria um rei ou uma rainha sábia. Na semana passada, metade das pessoas que encontrei teriam sido eliminadas com uma chama azul, como Uriel no trigo, ou seja, se ela tem o poder, ela tinha queimado todo mundo. Estava só você na terra, tinha queimado o resto, né? O Senhor rindo. Então, talvez você deveria olhar para isso de um outro ponto de vista. Isso aqui é uma das coisas mais que tem despertado no meu coração, depois eu vou ter falado isso, até mesmo nas palavras dele, que a gente o Senhor falou desse jeito, o Senhor tem mostrado para mim que dependendo do jeito que você é, né, se você varia até aqueles que só têm justiça, ou só aqueles que têm amor, tem essa variação toda, né, ou seja, a sua personalidade. Vamos falar de cor, é mais fácil. Se você é amarelo, você vai ter a tendência de ler a escritura do Senhor em amarelo. Se você é vermelho, você tem a tendência de ler a escritura do Senhor em vermelho. Se você é alaranjado, E aí, você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor mostrou isso. É por isso a razão que a mesma escritura, lida por 500 pessoas, tem 500 interpretações diferentes. Olha só, agora eu consegui entender isso. Não significa que nenhuma delas é errada necessariamente. Aqui está o grande enigma e aqui é onde o maligno trabalha. Aqui está. Pode ter 500 interpretações da mesma escritura diferentes e as 500 vão estar certas, queridos. O Senhor tem mostrado isso, eu estou compartilhando com vocês. O Senhor fala, olha aqui como a águia não se preocupa, ela parece preocupada. Ela parece preocupada com amanhã ou dos dias que passarem? É uma pergunta que ele faz. Ele é covarde no seu ninho alto? Se você deve planar como águia, então comece a ser como um anjo também. Ela fala, não entendo. O Senhor fala, Erim, tenha fé como um grão de mostarda, pois isto é sabedoria. A águia é uma analogia de como você deve andar. Habitar em uma posição elevada significa manter uma perspectiva celestial. Não se empoeirar em um pedestal, entendeu? Ela fala, acho que sim. O Senhor fala, as tempestades são permitidas para fornecê-la para um serviço maior. Aqui está a resposta das tempestades, das coisas que o Senhor permite acontecer conosco. Para que o ouro que nós somos perante o Senhor seja queimado e refinado para ser um ouro puro. Onde está escrito que um homem que põe os seus olhos em Deus, esse morrerá. Olha só, eu nem sabia que ele ia falar isso aqui. Eu acabei de falar isso, né, queridos? Eu acabei de falar isso. Há muitos que pensam, se você não obedecer às leis e mandamentos do Senhor, você vai morrer. Tem muitos que pensam isso. Nunca leve em consideração se aquela pessoa vai se arrepender ou se dentro do coração daquela pessoa ela já ama a Deus e ela nem sabe. Nada disso é considerado. Simplesmente vai ser queimado, porque você não obedece a Ele. E o Senhor fala aqui, se você achar, onde está escrito? Que um homem que põe os seus olhos em Deus, esse morrerá. E aqui, amados, eu posso falar isso aqui por 10 horas sem parar sobre isso. Aqueles que pensam no Senhor, aqui, etc, até aqueles que ainda vão conhecer o Senhor, e a lista não para. Então, muito cuidado nesse julgamento, que aqueles que não obedecem às leis e mandamentos do Senhor vai direto para o inferno. Muito cuidado com isso, porque há muito escrito na Escritura, né, querido? É óbvio que vai chegar um tempo, o Senhor está criando a família dele, que se você não quiser ouvir Ele chama de ímpio isso, e aqueles também que não ouvem o Senhor, num momento, tem aquele que é temporal e tem aquele que é permanente, ele chama eles de ímpio.
o temporado, porque um ímpio pode, num instante, mudar e acreditar no Senhor. Num instante, ele pode fazer isso. Mas vai chegar um tempo que vai haver o grande trono branco, daquele que o Senhor tem que tomar uma decisão, e vai haver aquelas pessoas que simplesmente se recusam. Presta atenção no que eu estou falando, isso faz toda a diferença do mundo, tá? Aquelas pessoas que se recusam a se arrepender, tá? Aqui está a diferença. Fazer as pessoas ir ao Senhor por causa do medo, você vai queimar no inferno por toda a eternidade, não é isso que o Senhor quer. A gente vai falar mais e mais sobre isso, o Senhor está revelando isso para a igreja dele, ultimamente. Ela fala, o Senhor fala, portanto, tenha coragem e alegria, porque bem-aventurado é aquele que confia em mim e cuja esperança está em mim. Ele será como uma árvore da vida plantada junto ao rio da vida. As suas raízes estão constantemente regadas e as suas folhas estarão sempre verdes, porque ele não tem medo do calor. Interessante, a pessoa mandou isso para mim. Existe a árvore que chama carvalho, e é exatamente isso. Os frutos delas, a raiz dela é tão profunda, que ela não tem medo do calor ou do frio, ela está sempre arregada de rio. A árvore carvalho, mandaram isso para mim. Eu acredito que aquele sendo queimado na colheita, amados, alguma dessas pessoas, queimado que eu diz o seguinte, queridos, que talvez não irão não serão eleitos ou vão ter que passar pela grande tribulação. Só isso que eu estou falando, tá? Não é porque o Senhor abandonou ele de forma alguma, mas eles não atingiram aquele patamar de amor ao Senhor, aquele patamar de intimidade com o Senhor. Então, eles não foram chamados agora para a colheita. Eles vão ter que passar pela grande tribulação e continuar nesse refinamento, continuar nessa fornada com o Senhor. É só isso que eu estou falando aqui. E é o que o Senhor está falando, tá? E ele fala que ainda as suas raízes estão constantemente regadas. O Senhor fala, em tudo que você fizer irá prosperar. Isso aqui é para a ovelha, para a noiva sábia, aquelas que o Senhor já tem carimbado e esses já têm sido aprovados, os 144 mil que o Senhor vai brotar neles, e eles vão estar aqui fazendo essa obra do Senhor, ou o Senhor fazendo a obra através dele. Ela fala, você é sábio, pai, mas tenho vergonha de mim mesmo por falta de sabedoria, quero ser a árvore em seu jardim. Olha só. Deus deu um sorriso estrondoso, quer dizer, aquele sorriso bem aberto, no trono, até ter tremido o trono todinho, né, querido? Amado, já deu 37 minutos, eu vou terminar, tá? Erim, você é uma árvore do meu jardim? Ele fala aqui, sim, amados, você já é, mas diferente, pois a sua árvore é o seu andar na terra. Você não está sozinha, a árvore do meu jardim representa algo diferente. As raízes e o trono representam a vida, a minha verdade e também um amor constante. Você é um ramo entre muitos ramos, quer dizer, ela não está só, ela está conosco aqui, todos andando aqui. Nós somos a árvore de Deus andando aqui nessa terra. Olha que interessante essa parábola. Não é a parábola que fala, eu esqueci como é que chama o nome, que o Senhor fala. Né? Os ramos consistem daqueles que buscam a verdade e obedecem às minhas leis. Sim, as leis dos Deus estão em vigor. Há muitos filhos de Deus que não acreditam nisso. Ó. Há duas pessoas representadas aqui. Os ramos de prata são o meu povo escolhido, mas você está implantada aqui também. Quer dizer, há os ramos de prata, amados, que são o povo de Deus, não os escolhidos. O povo de Deus, ou seja, a ovelha, os escolhidos que eu falo, os 144 mil, amados. Não isso, porque muitos vão para o céu. Tá? Muitos vão para o céu que não vão ficar aqui na terra, na grande tribulação, tá? Eles foram escolhidos para ir para o céu. Quando ele fala povo escolhido, é aquele que vai fazer a obra da colheita aqui na terra. A Bíblia fala 144 mil, tá? Isso aqui eu saquei que era isso, porque ele falou aqui, mas você é implantada aqui também. Quer dizer, a nossa Erim também é como também o povo de Deus, né? Mas ela é do ouro, olha só, você tem a mesma importância para mim, e ambos os ramos produzem as mesmas folhas, são verdes e muitos são frutos delas juntos, como um só. Esta árvore é linda e fornece sombra de calor e alimento para a nutrição. O que o Senhor está falando aqui que sim, os dois povos de Deus, queridos, a prata e o ouro. O ouro é aquele escolhido para fazer essa obra do Senhor, né? E a prata também faz a obra do Senhor, mas não foi escolhido para fazer a colheita, não foi para o propósito do Senhor, não porque ele deixa de amar eles, não é nada disso, ó. Ele ama todos do mesmo jeito,
né? Mas ele está falando que há esses dois grupos, e os dois produzem os mesmos frutos para o Senhor, que o Senhor ama. Isso que ele está falando aqui. Um não é melhor que o outro, os dois trabalham juntos, os dois produzem os mesmos frutos, os dois são do Senhor. Só isso que o Senhor está falando aqui. Produzem as mesmas folhas verdes. O Senhor fala aqui, até o pastor deixa as suas ovelhas sob o cuidado da sua sombra, enquanto reúne os que estão perdidos. Eu acho que aqui ele fez referência da árvore como sendo o Espírito Santo, porque muitas vezes aqui fala, esta árvore é linda e fornece sombra do calor e alimento para a nutrição. Talvez aqui vem na cabeça o Espírito Santo. Por quê? Porque fala que as suas raízes são bem regadas pela água viva, você pode descansar em paz sobre esta árvore, você está segura. É por isso que eu achei aqui. Até o pastor, ou seja, até Jesus, deixa suas ovelhas sob cuidados da sombra desta árvore, enquanto reúne as que estão perdidas. Ele não se preocupa com os predadores, porque as ovelhas nunca estão longe da vista do seu corpo. Então eu acredito que essa árvore, a folha dessa árvore que ele falou que é regada e regada, é o Espírito Santo, que estão nutrindo os filhos dele também. Né? Eu acho que aqui que eu comecei a falar, você tira a sua própria conclusão. Ela fala aqui, então, ela viu tantas coisas no vale que parece similar com Jesus. O nosso Deus falaria, você ainda está comigo, mesmo depois de 7 anos martelando. Ela fala, você quer dizer 7 dias, paz? Ele rindo. Erim, você é uma alegria, o seu coração bate continuamente do jeito que anda comigo. Eu sou o marca-passo do seu coração, o seu guia e o seu guidante, que isso aqui é um tipo de marca-passo que ela tem. Eu sou o seu medidor, o seu ritmo. Marca-passo, né? Ele controla as batidas do coração, né, queridos? É o Senhor, é o marca-passo de todos nós. Isso vai constantemente te lembrar de onde você tem estado e onde você está agora. E ela fala ao Senhor, usou o termo do marca-passo como sendo o médico dela. Ela fala, o guidante é o tipo de marca-passo que ela usa. E o Senhor fala, sim, Erim, mas lembre-se de quem é realmente a sua liderança. Eu também sou a sua bateria e eu determino a duração dos seus dias. Muito bem falado, Senhor. Marca-passo que coloca o coração dela no ritmo, etc, etc. Ele deu essa referência como sendo ele faz isso para a vida de todos nós. O Senhor continua. Deus continua, que é o Senhor. Agora eu tenho planos para proteger você, então, por favor, não se preocupe. Ore por outros ramos e aqueles não implantados ainda. Então aqui está falando, tá, queridos? Aqueles que ainda não estão implantados, ou seja, talvez aqueles que o fogo azul do Rafael queimou, eles não estão prontos ainda. E ele fala aqui claramente, ambos, a prata e o ouro. Né? Então há várias maneiras de você levar isso, né? E há muitos que ainda precisam de ser levados pelo Senhor. E há muito o que falar aqui sobre a prata e o ouro, né, querido? Continuando, ele fala aqui, a prata vai despertar antigas tradições e me honrar por elas. O ouro me honra pela observância e obediência das leis e verdade. O ouro é bem-vindo para servir as tradições também, mas eles não são requeridos. Aqui eu acredito, amado, vem na minha cabeça agora que a prata é o Antigo Testamento. Há muitos cristãos que observam e seguem o Senhor pelo Antigo Testamento. Isso também é bom, o Senhor falou isso. Honra o Senhor por intermédio do Antigo Testamento. E há o ouro que honra o Senhor pelo Novo Testamento, que é Jesus, que é a graça. Esse também é bom. Os dois levam ao Senhor. Ambos os ramos são da mesma árvore e exigem as mesmas folhas verdes e desfrutam os melhores frutos. Aqui está o Senhor falando da prata e do ouro. O Antigo e o Novo Testamento são bons, queridos. São bons. Nosso Deus fala agora, eu tenho ordenado aos anjos a seu respeito todos os seus dias. Alegre-se, seja feliz, porque logo você estará comigo. Ela fala, obrigado, Pai. E nosso Deus fala, eu te amo. O coro de anjos começou quando Rafael me guiava para a porta de saída de Deus. E ela fala, obrigada, Uriel. Não é Rafael, Uriel. Uriel fala, Erim, é a Deus que você deve agradecer. Erim, quando você vir os sinais de um avanço do inimigo, aqui é para todos vocês, amados. Você saberá que este é um precursor antes do ataque principal. Você recebe sinais para orar e mais ajuda vem do céu como uma oração. O inimigo, então, não pode se levantar porque ele está em desvantagem. Então, ele recua, reagrupa, recarrega e então ataca. Cada vez que o inimigo ataca, será pior do que o anterior, até o momento em que ele muda o curso para alvo mais fácil. Então, é claro, né, mas se a gente percebe o sinal do Senhor, a gente sabe que um ataque está para acontecer.
a gente ora para o Senhor, de repente a gente recebe uma armadura mais grossa, recebe anjos, e o inimigo vê aquilo tudo e não ataca, e fica tentando cada vez mais atacar de um tempo de outro, É claro que ele acaba igual um predador, né? Igual o leão que sempre procura uma presa fácil, mas ele sempre está em cima, tá, amados? Tem uma mensagem do Senhor que fala que a única vez que a gente vai ficar livre do inimigo vai ser no céu. Tá? Mas aqui está, amados. Preste atenção, por favor, aqui nos sinais que o Senhor nos dá. Uriel fala, lembre-se de que o objetivo do inimigo é esgotar você completamente, amados. Aqui está. Aqui está. Isso ele faz comigo e faz com todos vocês. Ele não consegue atrapalhar no amor que nós temos pelo Senhor. O que ele faz, ele deixa a gente totalmente esgotado. Tem irmão e irmã que está trabalhando tanto lá fora. Ele deu todo tipo de trabalho, isso, aquilo, outro. A irmã está totalmente esgotada, até mesmo para orar. Isso já aconteceu quantas vezes comigo? Fica cansado até para orar, mas já quer deitar na cama e dormir. E é isso que o inimigo quer. Calar a boca dos filhos dele, dos filhos do Senhor. Calar a boca, né? Esgotado, exausto, né? E ele faz isso. E ele faz isso constantemente. Ele faz isso com você, ele faz isso comigo, ele continua fazendo. Permaneça forte na palavra de Deus e permaneça bem regada. Quer dizer, faça o possível, mas para continuar em louvor ao Senhor. Eu uso o louvor é sempre bom cantar, né? Louvor ao Senhor, em ler a palavra do Senhor, em conversar com os irmãos. Faça o possível, seja o que servir para você. Seja o que servir para você ainda ficar ainda nesse relacionamento com o Senhor, lembrando o Senhor o tempo todo. Lembre-se da chama azul que lhe foi mostrada, Salmos 1 é para você também. O Senhor está com você, Salmos 46, Salmos 45 é o seu lugar. Salmos 45 é lindo para o servo de Deus. Medite nas leis e mandamentos de Deus e leia mais sobre este tempo nos últimos livros da Bíblia. O Senhor pediu fazer um estudo nos últimos livros da Bíblia, né? Marcos, João, eu tenho aqui tudo escrito aqui. Eu até nem olhei aqui. Se vocês quiserem ver o que eu fiz aqui, o que o Senhor tem falado, já tem muitos meses que o Senhor pediu, deu os livros para nós lermos. Eu coloquei aqui, tá? Instruções finais. Se você der um clique aqui, você começa a ver João 21. Você começa a ver todas as instruções, João. Né? O Senhor pediu para ler Hebreus, Tiago, Pedro, Judas e João e o livro do Apocalipse. E aqui está feito, tá? Se vocês precisarem aí um encorajamento para ler isso, então está aqui. É você ir só nos mistérios de Deus, aumentar aqui, e lá nós temos instruções finais. O Senhor tem falado isso aqui para nós há uns meses atrás. Isso vai nutrir a sua alma e você será abençoada. Maravilha. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Muito, muito obrigado. Pedimos que o Senhor iluminasse todas as pessoas que querem entender as suas palavras e que essas palavras, Senhor, essas palavras sejam abençoadas para o seu propósito somente o Senhor abençoe essa mensagem para os seus propósitos somente para todos os corações dessa terra, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as suas mensagens, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fique na paz, no amor do nosso Deus, queridos. Nós ficamos até a próxima, amanhã tem um live para fazer, mas o live é 30 páginas de correção e eu acho que eu vou ver como é que vai ser isso. Fique na paz, no amor de Deus, no amor do nosso Deus, queridos. Tchau, tchau.